falar sobre as eleições. Em um momento de definição das chapas eleitorais, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro esteve aqui em São Paulo, recebeu acenos do governador Tarcísio de Freitas. Misael Mainetti chegando aqui com a gente, já está pronto, a postos, para falar sobre essa corrida eleitoral, e afagos não faltaram, não é, Misael? Bem-vindo, boa noite. Não, teve foto junto, publicação nas redes sociais e tudo mais, Thiago. Bastante coisa para a gente falar hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa noite para você, para a Dora, para a Denise e para todo mundo. Tarcísio de Freitas, governador do Republicanos aqui em São Paulo, encontrou o senador Flávio Bolsonaro, ele que é do PL do Rio de Janeiro, teve um encontro para homenagear Valdemar Costa Neto, do PL, ele que é líder do Partido Liberal. E aí, depois desse encontro, Flávio Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais elogiando bastante Tarcísio de Freitas, falando que eles vão criar um novo Brasil. Isso vai muito de encontro com as palavras que Tarcísio usa nas coletivas de imprensa, de formar um time pró-Brasil, e falando que não dá mais, que o PT é insustentável. E nos bastidores muito se falava também de Tarcísio ele nunca mencionar Flávio Bolsonaro, assim como ele menciona Jair Bolsonaro, com o mesmo carinho ou lealdade. Mas aí essa foto, ela muda um pouco a configuração. E a fala que a gente tem de Tarcísio também, que ela deixa de ser menos tímida e coloca um apoio maior em cima de Flávio Bolsonaro, que era o que os bolsonaristas mais raízes estavam cobrando. Acompanhem. Tivemos um excelente papo sobre o Brasil hoje de manhã. E às vezes a política perdeu porque não consegue hoje entrar no coração das pessoas, não consegue entender onde está o clamor, junto com o representante do nosso presidente aqui, o filho dele, o nosso senador Flávio Bolsonaro, a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai ser capaz de unir a todos num projeto convergente, um projeto que nos conecte com uma visão de futuro, um projeto que nos mostre o caminho da responsabilidade fiscal, porque quem não cuida do dinheiro não cuida das pessoas, um projeto que cuide das próximas gerações. Aí a declaração de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Vale lembrar que Tarcísio também, em volta dele, existe uma indefinição sobre o vice-governador que vai tentar a vaga, porque a gente tem Felício Ramute, do PSD, do partido de Gilberto Kassab, lembrando que Ramute está sendo investigado por lavagem de dinheiro, e a gente tem também André do Prado, presidente da Alesp, que é do Partido Liberal. Então, nos bastidores pode ter rolado alguma conversa em relação a quem será o vice de Tarcísio nessa chapa que deve ocorrer em breve aí para as eleições deste ano, Thiago. Então a gente viu esse aceno maior e uma informação importante. Tarcísio de Freitas foi convidado por Flávio Bolsonaro para ser o coordenador da campanha política dele. E aí Flávio Bolsonaro disse o seguinte: está nas mãos de Tarcísio, ele decide ou não se vai coordenar a minha campanha, é uma decisão pessoal. Ainda mais que a gente sabe que Tarcísio também vai estar, em um ano de eleição, ou melhor, já está em um ano de eleição. Thiago? Bom, e antes de ouvir a Dora, só acrescentando, o presidente nacional do PSD, secretário estadual de Governo e Relações Institucionais aqui de São Paulo, Gilberto Kassab, negou hoje que esteja fazendo pressão para escolher o vice na chapa de Tarcísio. Como é que foi essa declaração, Misael? Então, no primeiro assunto a gente teve um aceno de mãos e agora a gente teve o dedinho cruzado, entre aspas, de fazer as pazes. Não que eles estivessem brigados, Kassab e Tarcísio, mas o clima estava estranho ou está estranho. Por quê? Porque Kassab recentemente fez umas declarações sobre Tarcísio, já eu conto mais, mas vou começar pela novidade. Kassab usou as redes sociais e teceu vários elogios a Tarcísio de Freitas. Ele falou que quem acha que o Republicanos e o PSD não estão juntos está muito enganado, que ele e Tarcísio têm algum atrito, eles não têm, que está tudo certo e que está tudo bem. Por que Kassab fez esse comentário? Primeiro, porque ninguém quer perder um pedaço desse bolo chamado o governo de São Paulo, certo? Depois da presidência da República, São Paulo é o grande interesse de todo o país. Segundo, Kassab já tem ali Felício Ramute, que está
com essa investigação de lavagem de dinheiro em Andorra, então uma investigação internacional. Então isso desgastou um pouco a imagem. E nos bastidores tem essa situação justamente de Valdemar Costa Neto apoiar André do Prado, que é da Alesp, e ele também faz parte do PL, e ele está sempre ali ao lado de Tarcísio de Freitas, em todas as coletivas de imprensa, eventos, André do Prado marca presença. Então estes são os dois grandes nomes, e Gilberto Kassab faz esse aceno para Tarcísio de Freitas. Recentemente, o clima não era bom, porque Gilberto Kassab havia dito que Tarcísio de Freitas ele precisava ser protagonista, ele não podia ser submisso de Jair Bolsonaro. É lógico que Tarcísio de Freitas não gostou dessas declarações. Na época, ele respondeu a Kassab em coletiva de imprensa e falou que não se tratava de submissão, mas sim de lealdade. Lealdade, palavra que ele usa muito ao se referir a Jair Bolsonaro. Parece que o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e um dos maiores líderes partidários, Gilberto Kassab, está todo mundo ali de alguma maneira fazendo acenos a Tarcísio de Freitas, que vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo, ou seja, ele é uma peça importante não só, para quem vai ser o vice dele, como até para ter o apoio de um possível futuro presidente da República, pelo menos de um candidato à presidência da República. Falei bastante, né, Tiago? Agora temos a nossa Penélope Charmosa para comentar tudo isso com você. Depois a gente precisa pensar um nome para Denise Campos também. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual questão que você quer fazer para a Dora? Então, o que você perguntar, ela vai te responder de tudo isso. Olha, me pegou de surpresa, mas vamos lá, né? Dora Kramer, eu quero começar, então, pelo Kassab. Vou começar pelo final. O Kassab já disse que ele não vai se candidatar, mas essa situação que colocou em xeque, vamos dizer, a integridade política do Felício Ramute, bem nesse momento de reeleição, acaba que surge um grande problema, né, para Gilberto Kassab. Aí ele tenta resolver isso com postagens, fazendo declarações para Tarcísio. Como é que fica, na sua opinião, essa disputa aí entre Ramute e André do Prado? Na verdade, o que você quer saber, eu acho, é se o Kassab e o Tarcísio estão rompidos ou não. Se a gente é para acreditar nessa desculpa que o Kassab está dando ou não. É o seguinte, rompidos, divorciados, não. Mas digamos que não estão morando na mesma casa, não estão convivendo sob o mesmo teto como antes, por várias razões. Primeiro, porque o plano do Kassab era realmente ser vice do Tarcísio, e aí depois, lá em 30, esse plano se desmanchou. Em segundo lugar, tem a questão da presidência. O Tarcísio não sai à presidência, fica na reeleição, mergulha na candidatura do Flávio Bolsonaro, e o Kassab está até, nesse momento, sexta e sábado, fazendo um périplo pelo interior de São Paulo com os 3 pré-candidatos dele, né? Os 3 governadores. Então, tem uma separação natural. E depois, Misael, você mesmo descreveu aí aquele sururu, digamos assim, que envolvendo a gratidão, submissão, lealdade, aquilo ficou muito ruim porque foi público. Então, dizer que eles estão na mesma página em que estiveram é contrariar os fatos. Então, realmente, não. Mas rompidos também não é o caso. Só queria fazer um adendo sobre essa possibilidade do Tarcísio de Freitas coordenar a campanha do Flávio Bolsonaro. A campanha já tem um coordenador, é o senador Rogério Marinho. E outra, o Tarcísio tem que cuidar da reeleição. O que ele vai fazer, acho, é cuidar da candidatura do Flávio em São Paulo.